Recentemente, ela chamou a atenção de todo o país ao criar o maior corredor de recarga de carros elétricos da América Latina, na rodovia Dutra, em parceria com a BMW e a Rede Ipiranga. Mas a EDP Brasil, gigante do setor elétrico, com um faturamento de 18 bilhões de reais no ano passado, tem uma atuação muito mais abrangente. A companhia atua na geração, distribuição, comercialização de energia elétrica. O Miguel Setas, CEO da EDP Brasil, vai contar para a gente os próximos passos da empresa. Miguel, é um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da B3, no Moeda Forte, na TV Dinheiro. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia, Carlos. Prazer é meu. Obrigado pelo convite. Não, é um prazer. E eu gostaria já que você explicasse para a gente a atuação da EDP. Como eu falei na introdução, ela está em praticamente todas as áreas na área do setor de energia. Mas o que de fato qual é o tamanho da operação, como é que ela está espalhada pelo Brasil e pelo mundo? Me conta um pouco sobre a EDP, Miguel. Você já fez uma boa descrição. É uma empresa de energia elétrica. Pelo meu sotaque dá para entender, de origem portuguesa, ou seja, a nossa matriz está em Portugal. Mas hoje a EDP mundialmente é uma multinacional que tem presença em 14 países. E nós costumamos dizer até que temos 41 nacionalidades, para mostrar que a empresa de facto já é uma empresa de dimensão internacional. Há 4 países muito importantes na EDP. Portugal e Espanha, naturalmente, pela origem do grupo, mas logo na sequência, Brasil e Estados Unidos representam mais de 80% do nosso negócio. Ou seja, 80%? Sem dúvida. E o Brasil? O Brasil 20%, cerca de 20%. E nós no Brasil estamos há 23 anos, Carlos. Chegámos ao Brasil naquele final da década de 90, na altura em que se faziam as privatizações do setor elétrico. O Fernando Henrique Cardoso iniciou esse processo nesse momento e o grupo entrou no mercado brasileiro comprando distribuidoras nesse processo de privatização. Depois, desde lá para cá, tem sido uma história muito interessante, muito gratificante de crescimento. Um crescimento que começou na distribuição, mas depois evoluiu para a área de geração, construímos usinas, mais tarde construímos também uma usina termoelétrica, voltámos a construir usinas hidrelétricas, agora mais recentemente entramos na área de transmissão e, portanto, hoje a EDP no Brasil tem presença em 12 estados brasileiros, temos um universo de 15 usinas hidrelétricas e uma termoelétrica e servimos um universo de cerca de 3 milhões de consumidores em dois mercados muito relevantes, em São Paulo e no Espírito Santo, são os mercados onde nós temos distribuição. Mais recentemente adquirimos uma participação na distribuidora catarinense, na Celesc, temos hoje 20% da Celesc e, portanto, em termos de distribuição estamos em regiões para nós muito estratégicas. São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina, são hoje os 3 mercados onde nós temos negócios de distribuição. E a transmissão hoje passou a ser o nosso veículo principal de expansão nos próximos anos. Com base nestes últimos leilões em que participámos recentemente, temos um investimento de 3 bilhões de reais para fazer nos próximos 4 anos, em cerca de 1.300 km de linhas de transmissão que estão para construir. Que vai de onde até onde? Temos transmissão desde o sul do país, em Santa Catarina, um lote importante, cerca de 400 km de linhas de transmissão, 450. Depois temos no Espírito Santo, temos entre São Paulo e Minas e depois 2 lotes no Maranhão, portanto no nordeste do país. E, portanto, hoje a transmissão assumiu um papel importante no nosso negócio. Daqui a 4 anos achamos que este negócio representará 20% daquilo que é o negócio da EDP no Brasil. Hoje diria que é 55% geração, cerca de 40% na distribuição e mais 5% em outros negócios, nomeadamente serviços de energia e comercialização de energia para mercado livre, não é? Que representa hoje cerca de 5%. Então, hoje essa é a dimensão do grupo. Vocês estão, você bem disse, desde a década de 90 no Brasil. Uhum. Você tem uma dimensão de quanto que já foi investido pela EDP no país? Eu acho que um bom indicador é o indicador do nosso ativo. O ativo da EDP hoje no Brasil são cerca de 20 bilhões de reais. E essa é a nossa, eu diria, aquilo que é o nosso balanço. Se você quiser olhar para o nosso
valor de mercado, hoje estamos na casa dos 8 a 9 bilhões de reais de capitalização bolsista, com uma dívida de cerca de 6 bilhões de reais. Portanto, isso leva-nos para um valor da empresa na casa dos 14, 15 bilhões de reais como um todo. E, portanto, essa é a dimensão, com cerca de 3 mil pessoas hoje diretos, colaboradores diretos, cerca de 10 mil colaboradores indiretos. Portanto, se você olhar para todo o universo de pessoas que são envolvidas na nossa operação, cerca de 13 mil, 14 mil pessoas, já é um número importante. E cotado, uma empresa cotada que para nós é fundamental. Temos 51% do nosso capital detido pelo acionista controlador, pela EDP Portugal, e 49% no mercado disperso, dos quais 50% são investidores americanos e mais uns 20% investidores britânicos. Você falou de leilões e o Brasil ainda, a gente tem aí, estamos às voltas da privatização da Eletrobras. Alguns ativos que vão ser vendidos, outros não foram, porque a gente tem uma judicialização muito grande, porque vão vender, aí vem uma liminar e não deixa vender. Vocês pensam em comprar algum ativo desses da Eletrobras que serão vendidos? Nós temos uma parceria estratégica com a Eletrobras. A Eletrobras é nossa sócia em alguns ativos onde nós operamos, em usinas hidrelétricas em particular. E nessas 3 usinas, são 3 ativos que nós temos ou diretamente com a Eletrobras ou com empresas do grupo, nomeadamente com Furnas. Nós já anunciámos até publicamente que gostaríamos de ter a possibilidade de comprar essas participações. São participações minoritárias da Eletrobras e no fundo, a nossa intenção estratégica era de poder ter um aprofundamento da nossa presença nesses ativos. Mas até hoje isso não foi ainda possível. A Eletrobras, como você sabe, iniciou um processo de privatização pela distribuição e agora, mais recentemente, abriu o processo de privatização nas chamadas SPEs, de transmissão e de energia eólica. E, portanto, há um ritual, há um rito que está sendo seguido no processo de privatização, começando na distribuição, indo à transmissão e à eólica, e ainda não há um calendário, nem uma visão clara sobre se há ou não há interesse de alienar outros ativos, nomeadamente usinas hidrelétricas nas quais nós participamos. Mas essa seria a nossa intenção, era poder aprofundar a nossa participação nesses ativos. Eu fiquei sabendo que a EDP tem uma estratégia de negócio muito peculiar, que é atuar em estados com um bom ambiente de negócios. Vocês evitam estados onde não há um bom ambiente de negócio. Me conta um pouco sobre essa estratégia, Miguel. Carlos, nós, ao longo do tempo, tendo uma história de 23 anos no Brasil, aprendemos a conhecer o país e aprendemos a ver onde é que as nossas competências, onde é que as nossas capacidades e a forma como nós fazemos negócio são melhores endereçadas, são melhores recebidas. Portanto, temos muito cuidado na seleção dos mercados onde investimos. Razão pela qual, neste investimento que estamos fazendo em distribuição, focámos em 3 mercados: o mercado de São Paulo, o mercado do Espírito Santo, o mercado de Santa Catarina, que são mercados que, do ponto de vista de ambiente de negócios, nós qualificamos como bastante favorável, bastante estável. Portanto, isso para nós é importante. O que é o bom ambiente de negócios? São ambientes de negócios onde, do ponto de vista das regras, do ponto de vista do funcionamento do judiciário, do ponto de vista do licenciamento ambiental, do ponto de vista do mercado de trabalho, há um conjunto de circunstâncias que facilitam a nossa operação. E nós encontramos isso nos mercados onde nós estamos atualmente, em São Paulo, no Espírito Santo e no Rio Grande e Santa Catarina. Você tocou num ponto muito importante, questão das regras. Qualquer empresa que investe em infraestrutura no Brasil reclama muito de mudança de regras, que uma hora é uma coisa, depois muda é outra, o preço é definido e depois o preço muda. Isso acontece de fato no Brasil ou é muita reclamação? Eu queria que você me contasse, na prática. Na prática, eu acho que, e nós como multinacional que operamos no Brasil há 20 anos, não temos essa avaliação. A nossa avaliação é de que há em particular no setor elétrico, onde as instituições são maduras, temos um regulador, temos um órgão planejador, temos um órgão que supervisiona a operação do sistema. São entidades que operam com estabilidade, com
foco naquilo que é o cumprimento dos contratos. E, portanto, a nossa experiência, enfim, genérica, global, no mercado brasileiro, é efetivamente de um cumprimento integral dos compromissos que são assumidos com o investidor. Não temos nenhuma situação que não seja dessa forma, com uma regulação sofisticada. A regulação brasileira, talvez para quem está mais focado no mercado brasileiro não tenha essa consciência, mas comparando a regulação brasileira com a regulação até na América Latina, na Europa, é uma regulação extremamente sofisticada, com regras muito bem definidas, que estabelece incentivos na direção certa, e foram essas regras, foi essa estabilidade, foram os mecanismos de financiamento com o BNDES, a existência de contratos de energia de longo prazo, que permitiram ao sistema elétrico brasileiro hoje ter uma escala que todos nós conhecemos. Hoje temos instalados no Brasil 160 gigawatts de capacidade instalada. Se você recuar 20 anos na história brasileira, se recuarmos em 1997, 1998, tínhamos quase metade dessa capacidade, ou seja, e portanto a evolução que houve no sistema em 20 anos é uma evolução extraordinária. E isso só é possível quando você tem um ambiente de negócios equilibrado, eu diria. É óbvio que nós sabemos que no mercado brasileiro é um mercado que tem uma certa volatilidade. Isso faz parte do tecido empresarial, do tecido económico brasileiro, e nós temos que lidar com isso com uma visão de longo prazo, ou seja, não olhando para os investimentos na perspectiva imediata, na perspectiva de rentabilização imediata, mas sim, e como é o caso no setor infraestrutura, como é o setor elétrico, olhando com uma visão décadas à frente, não é? 10 anos, 20 anos, 30 anos, é o período em que nós fazemos investimentos e em que esperamos que eles sejam rentabilizados. Portanto, a nossa apreciação sobre o ambiente regulatório, o ambiente que se vive no país é extremamente favorável, razão pela qual nós temos intenção de continuar a investir no Brasil. Temos um plano de investimentos. Este ano é um ano em que vamos fazer mais 40% de investimento do que fazemos historicamente. A nossa média de investimento são cerca de R$1 bilhão por ano. Aliás, quando eu lhe disse que o ativo são cerca de 20 bilhões, são os cerca de 20 anos que nós temos de história, em média, são esses 20 anos de história que nós temos no Brasil. E este ano estamos fazendo um investimento de R$1,4 bilhão. Portanto, mais 40% do que historicamente nós temos vindo a fazer, e no próximo ano vamos fazer um investimento ainda maior, em 2019, com este investimento que estamos fazendo na transmissão. Portanto, tudo isso congemina, não é, para uma presença cada vez mais relevante no mercado brasileiro. Maravilha, Miguel. A gente vai falar mais no próximo bloco sobre a volatilidade que você mencionou e sobre os investimentos da EDP Brasil. Muito obrigado. E no próximo bloco falaremos sobre política e economia.